Família Escravo das Sombras, capítulo 431, Queda da Graça. Enquanto Sunny e o baú do tesouro mergulhavam pelos céus no abismo negro e sem limites, pedaços de ilhas destruídas os perseguiam. O esmagamento estava lentamente ficando mais fraco, mas ainda era forte o suficiente para matar a maioria dos despertos. Se não fosse pelo poder de suas sombras, Sunny já estaria morto há muito tempo, e mesmo assim, ele estava muito mais perto de se tornar um cadáver do que gostaria. Todo seu corpo estava machucado, ensanguentado e com dor. O que ele podia ver muito claramente, porque, além de estar terrivelmente machucado, Sunny também estava completamente nu. Que visão gloriosa, caramba! Que bela visão deve ter sido essa, né, mano? Ele dispensou o manto do marionetista para absorver a essência gasta em sua invocação, e não sobrou nada para manifestar a armadura novamente. As últimas gotas foram gastas para invocar a asa negra. Como resultado, Sunny caiu no céu abaixo em cima de um baú do tesouro torto, vestindo nada além de sua mochila e a tira de couro que segurava seu braço quebrado no lugar. Sua única esperança agora era que nem o Mestre Juan, nem a Santa Tiris aparecessem de repente para salvar o dia e o vissem nesse estado. Seria um estado bem lamentável de ser encontrado, né, mano? Todo ferrado, com o braço quebrado e nu ainda, mano. Ele preferia mergulhar no rasgo do que passar por este constrangimento. Bem, na verdade não. Eu retiro o que eu disse. Ambos podem descer das nuvens e me levar nos braços. Eu não vou me importar não, sério. Mas ninguém veio em seu socorro. Esquivando-se das pesadas lajes de pedra quebrada e tentando desesperadamente deslizar pelo campo de escombros, Sunny empurrou lentamente o baú em direção à extensão vazia do rasgo e rezou para que nada danificaria seu frágil manto. Já estava tendo problema suficiente para obedecer aos seus comandos. A asa negra não foi realmente projetada para carregar pesos pesados. Mal conseguia sustentar apenas o próprio Sunny. E isso em condições normais. Agora que Sunny se recusava a deixar o mímico morto, e com ambos sendo afetados pelo esmagamento, o manto encantado estava à beira de se desfazer. Em vez de deslizar suavemente para longe das pedras que caíam, Sunny e o baú do tesouro estava mais ou menos caindo entre elas em um ligeiro ângulo. Desnecessário dizer que evitar os destroços das ilhas destruídas nessas circunstâncias não foi fácil, mas, de alguma forma, Sunny conseguiu proteger a si mesmo e a asa negra por tempo suficiente para escapar inteiro da zona de perigo. E a essa altura, o esmagamento havia se tornado quase insuportável. Sentado na tampa da arca do tesouro e sentindo a pressão terrível ficando cada vez mais fraca a cada segundo, Sunny fez uma careta de dor e depois soltou um suspiro de alívio. A brisa fresca tocava suavemente seu rosto em chamas, assim como, bem, tudo. Considerando tudo isso, a queda não foi desagradável. Ah, lógico, tirando tudo de ruim, mano, foi bom, né? Tirando tudo de ruim, tá pago demais, mano. Mas então, um pensamento repentino apareceu em sua mente. Por que você não está se sentindo aliviado, idiota? Ah, certo. Olhando para baixo, Sunny viu nada além da extensão escura e ilimitada do céu abaixo, que se aproximava rapidamente. O abismo sem fim, que se estendia para baixo para sempre e do qual não havia escapatória. Não, a menos que alguém soubesse voar. Era pra lá que ele estava indo. Mano, como ele vai sair de lá de baixo? Cadê o Kai quando nós mais precisamos dele? Pensa ele voando agora pra cima e pegando o Sunny. Exceto pelo fio dourado do destino que Sunny viu desaparecer nas profundezas do rasgo, ele não tinha nenhuma razão para acreditar que sobreviveria à queda do céu abaixo. Muito menos seria capaz de retornar ao santuário e ao mundo real. Muito provavelmente enlouqueceria e seria devorado por algum titã abissal ou morreria de fome. Titã abissal, mano. Pior que... Ah, tem criatura lá, mano. Se tem titã abissal lá, tem comida, mano. É só matar as criaturas de lá, mano. Sua vida quase literalmente estava por um fio, mas agora ele não se importava. Só se importava com o alívio físico de não ser pressionado pelo esmagamento. Ele ainda estava todo ferido e com dor, mas sentir apenas a quantidade normal era quase animador. São as pequenas coisas que importam, exatamente. Agora mandou bem no raciocínio,
Mandou bem. Como não ser constantemente esmagado por uma força mágica invisível e assassina, ou descansar confortavelmente na tampa larga de um baú do tesouro, em vez de ter seus membros esmagados pelas mandíbulas. Coisa simples como essa. Agora que o esmagamento estava quase acabando, Sunny usou a asa negra para empurrar o mímico morto mais fundo no rasgo, bem como mantê-lo nivelado no ar. O baú do tesouro era largo e comprido comprido, e a tampa era plana. Em certo sentido, era quase como uma cama firme e estreita. Havia maneiras piores de cair um abismo sem fim, na verdade. Porque tipo, calma, eu não sei se assim funciona, mano, mas tipo, ao invés de ele estar só caindo, tipo, sem conseguir tocar em nada, só caindo infinitamente, mano, ele tem o baú, mano, ele consegue deitar, entre aspas, bem aspas, né, em cima do baú e cair sentado ou deitado no baú, mano. Sunny olhou para a ampla extensão do rasgo, tentando gravar em sua mente a lembrança do fio dourado de luz. O rasgo estava situado no centro das ilhas acorrentadas e era vasto e absolutamente vazio. Algumas pessoas acreditavam que a Torre de Marfim já esteve no meio e foi a primeira ilha a se libertar de suas correntes. Ao longo de milhares de anos, as ilhas que faziam fronteira com ela foram lentamente destruídas, uma após a outra, fazendo com que o rasgo crescesse. A essa altura, já tinha algumas centenas de quilômetros de diâmetro, e pelo que Sunny sabia, o fio do destino levava a algum lugar bem no seu centro. A questão era, a que profundidade estava a coisa do outro lado do fio? O tempo mais longo que alguém voou para o céu abaixo antes de voltar foi uma semana. Meu Deus, mano. Meu Deus. Pensa as pessoas indo, tipo, voo e nunca cheguei em nada e, tipo, desistiu e subiu. E se o fio que ele viu, mano, é tipo 1, 2, 3, 4, 5 semanas descendo? É loucura isso. O misterioso objeto estava escondido em uma parte ainda mais profunda do abismo. E qual era esse objeto? Sunny não conseguiu nem adivinhar. A única coisa que ele sabia era que sua intuição o empurrou em direção à rocha torcida por causa disso. Se sim, deveria ter sido algo que lhe permitia sobreviver, certo? Claro, seu destino poderia simplesmente morrer ali. O destino realmente não discriminou nenhum tipo de ocorrência, inclusive as fatais. Independentemente disso, Sunny iria descobrir. Não é como se ele tivesse escolha agora. Sentindo o ar ficar mais frio, ele estremeceu e observou o céu ao redor ficar cada vez mais escuro. Logo, não havia mais luz nele. Sunny havia caído no céu abaixo. Vamos ver, mano, vamos ver. Primeiro dia do nada, capítulo 432. Mano, um dia de boa. Um dia de boa suportar ficar caindo infinitamente no nada, onde que você não consegue ver, sentir, nem acontecer nada, né? Eu acho que um dia dá pra suportar, mano. Isto é meio sombrio. Sunny estava caindo em um vazio sem limites de escuridão fria. Muito abaixo, estrelas falsas brilhavam com uma luz branca e pálida. Seu brilho, entretanto, fez muito pouco para iluminar o céu abaixo. Em todos os lugares ao seu redor havia simplesmente nada. Sunny ainda estava descansando em cima do baú do tesouro, segurando com a mão saudável. Ele não tinha nenhum ponto de referência para medir a distância percorrida, mas suspeitava que a distância estava rapidamente abandonando o reino do sentido e da lógica mundanas. Ele não era muito educado, porém, até sabia que o objeto em queda aceleraria para sempre em um ritmo constante. Teoricamente, né? Sim. Tipo, chega na velocidade máxima, né? E depois começa a descer nessa mesma velocidade para sempre. Isso significava que cada segundo que Sunny caía, sua velocidade aumentava exponencialmente. A essa altura, deveria ser simplesmente uma loucura. Tá certo isso? Isso é na teoria, na prática, pelo menos pra nós no mundo real, não é assim que funciona, né? Um corpo, tipo, eu caio de um prédio infinito. Vai chegar uma hora que, por causa da... Não sei porque, na verdade, não lembro. Mas vai chegar uma hora que eu vou chegar na minha velocidade máxima lá, que, tipo, sei lá, é tipo 200 km por, né? Então, tipo, depois disso não vai passar disso. Por causa do ar, do ar em si e também da gravidade, né? Então, tipo, ou eu tô falando muita merda aqui? Não sei, mas vou parar de falar antes que eu pareça mais burro, mano.
mas ele realmente não sentiu essa velocidade. Tudo que sentiram eram rajadas de vento frio acariciando sua pele de vez em quando. Se havia algo de bom nessa situação, era que ele acumulou um pouco de essência das sombras e foi capaz de invocar novamente o manto do marionetista. Então, ele não estava mais nu, pelo menos. Se havia uma coisa que ele sabia, era a velocidade aproximada com qual poderia deslizar para frente com a ajuda da asa negra. Adicionando o peso do tesouro morto à equação, ele poderia calcular mais ou menos a distância que estava percorrendo horizontalmente. Com isso em mente, ele imaginou que chegaria ao meio do rasgo em cerca de um dia. Tá, de boa, vai chegar lá no meio então. Caramba, mano, como ele sabe essa conta aí, mano? Como ele conseguiu calcular esse negócio aí, mano? O problema era que ele também não tinha uma maneira confiável de medir o tempo. Havia algumas pistas que ele poderia tentar usar, como a taxa de regeneração da essência das sombras ou o estado de seu ferimento, mas não eram exatamente confiáveis. Eu acho que dessa a única coisa que dá pra confiar um pouquinho mais é a velocidade que ele recupera, né? Ele deve saber mais ou menos em média aí um pouquinho quanto ele consegue recuperar por tempo. Nas histórias heróicas, os personagens muitas vezes se encontravam em uma situação semelhante. Cada vez que isso acontecia, o herói de alguma forma conseguia medir a passagem do tempo pelo estado de seus pelos faciais. Infelizmente, apesar de ter 18 anos, Sunny não conseguia deixar crescer nem a mais lamentável das barbas. Isso foi uma verdadeira vergonha. Eu conseguiria medir bem com o tempo, mano. Passou 2 dias, eu já tô como? Aqui, ó. Então já saberia mais ou menos quanto tempo passou assim por causa da minha barba. Mas eu acho que isso é só nos primeiros dias, tá? Depois de um tempo começa a ficar impossível saber, mano, eu acho. Acho que não sou um candidato ao heroísmo. Com um suspiro amargo, ele olhou para a tampa do baú do tesouro e tentou avaliar seu estado físico. As coisas não estavam boas, mas também não estavam muito ruins. Ele sofreu pequenos danos internos devido ao esmagamento, bem como vários ferimentos bastante feios na batalha contra o Mímico. Os cortes, meio curados, deixados em seu corpo pela besta do espelho, também se abriram em algum momento e agora estava doendo novamente. A pior lesão foi, claro, o braço quebrado. Seu estado mental também estava um tanto abalado depois de ser devastado pela aparência dos fios do destino. Felizmente, parecia que não havia efeitos duradouros. Até a dor de cabeça insuportável já estava ficando mais fraca. Sunny também não conseguia se lembrar dos detalhes exatos do que tinha visto, como se sua mente o tivesse apagado completamente de sua memória para se proteger. Isso que eu ia falar, mano. Eu acho que não é uma boa ele lembrar de tudo, né, mano? Geralmente, a melhor coisa é esquecer pra tentar, tipo, não é ignorar, mas, tipo, ficar melhor, né? A única coisa que restou foi o fragmento da memória que ele preservou de propósito. A imagem do fio de luz dourado que conduzia profundamente ao rasgo. Sunny olhou para o nada negro, esperou um pouco e depois exalou lentamente. Ótimo, e agora? Não houve respostas. Depois de um tempo, Sunny não tinha ideia de quanto tempo ele se cansou de esperar que algo acontecesse e decidiu agir. Poderia muito bem... A primeira coisa que ele fez foi convocar o cofre cobiçoso. Sunny esperava que um baú idêntico aparecesse perto do morto, mas em vez disso, o que ele viu foi uma versão em miniatura dele. Uma caixa de madeira escura com tiras de ferro reforçando apareceu na tampa do baú do tesouro. Era mais ou menos do tamanho de uma caixa de joias, mas nada elegante. Na verdade, o cofre parecia mais cruel do que gracioso, de alguma forma. Enquanto Sunny olhava para ele, a tampa levemente levantou-se ligeiramente, revelando fileiras de dentes afiados de ferro. Ele piscou. Acho que é tudo o que consigo fazer com minha capacidade atual do núcleo da alma. Balançando a cabeça, Sunny olhou para o cofre e disse em um tom incerto: "Vem aqui." Imediatamente, 8 pernas curtas de ferro apareceram debaixo da caixa e ela correu antes de cair perto dele. Sunny hesitou por alguns instantes, olhou para os dedos e depois abriu cautelosamente a tampa. Felizmente, não tentou mordê-los. Tirando a mochila, Sunny transferiu o conteúdo para a caixa. Embora parecesse pequeno, o cofre engoliu todos os seus suprimentos sem nenhum problema. Perfeito. Sunny fechou a caixa, deu um tapinha na tampa e a descartou. Então, ele convocou o fragmento do luar e metodicamente cortou sua mochila.
Agora, vazia em tiras de couro. Usando as mãos saudáveis e os dentes, Sunny amarrou-os em uma espécie de corda. Amarrou-se ao baú do tesouro e finalmente se acalmou. Agora, suas moedas não iriam a lugar nenhum. Mano, é loucura, mano. Ele tá preocupado com o dinheirinho dele, né, mano? Ele numa situação de merda e caindo infinitamente, mano. Satisfeito com seu trabalho, Sunny descansou um pouco. Ele estava começando a se sentir cansado e com sono. Cair no abismo sem fim acabou sendo bem menos emocionante do que ele esperava. Ele pensava, na verdade, foi extremamente chato. Confesso que eu também tava esperando muito mais coisas daí, mano. Tem que acontecer mais coisas aí, que ele tá caindo infinitamente e não tá acontecendo nada, mano. Ainda havia muitas coisas que ele precisava fazer. Com uma careta, Sunny mudou de posição cautelosamente e rastejou até a extremidade do baú. Lá, ele usou o fragmento do luar para alargar uma fenda na lateral do mímico morto e separar duas longas tábuas de madeira dele. Então, fez um rolo com uma última tira de couro que tinha e mordeu. Isso vai ser uma merda. Ele vai ver o que eu tô pensando, não? Sem se dar muito tempo para pensar sobre isso, ele removeu o braço quebrado da jiboia e então começou a fixar rapidamente os ossos. Exatamente como lhe havia ensinado. Uma dor aguda e ofuscante perfurou sua mente. Quando Sunny recuperou a visão e a capacidade de pensar com clareza, ele viu que seu braço não parecia mais gelatinoso, parecia mais ou menos direto. Mano, o braço dele tava bem pior do que eu pensava. Eu sabia que tava meio todo deformado, mas gelatinoso é sacanagem pra um braço, né? Isso terá que servir. Assobiando e xingando, ele usou as duas tábuas de madeira e a tira de couro para criar uma tala resistente. Depois colocou-a cuidadosamente de volta na jiboia. Agora, seus ossos quebrados tinham uma boa chance de voltar a crescer rapidamente, esperançosamente. Depois disso, Sunny convocou a Primavera Eterna e o cofre cobiçoso, tirou um pouco de sua comida restante e fez uma refeição estranhamente relaxada em cima da tampa do mímico morto. Quando ele terminou, o céu abaixo não mudou nada. Ele ainda estava caindo em suas profundezas, movendo lentamente o baú do tesouro em direção ao centro do rasgo com a ajuda da asa negra. Ele também estava absolutamente exausto. Sunny olhou sombriamente para as distintas estrelas falsas. Ele olhou para elas até que seus olhos começassem a lacrimejar e seus pensamentos ficarem lentos e turvos. Então, ele olhou para elas um pouco mais. Depois de um tempo pensou, eu não aguento mais. A essa altura, porque a única coisa que ele consegue olhar é pra, tipo, provavelmente pra ele mesmo e pro baú, que é diferente. O resto é basicamente a mesma coisa, né? A esta altura, suas reservas de essência das sombras estavam cheias em 1/3, julgando que cerca de 24 horas se passaram após a destruição da Rocha Torcida. Sunny suspirou. Depois, dispensou a asa negra e permitiu que o baú começasse a cair. Ele teria que continuar caindo no céu abaixo por mais 6 dias, pelo menos. Provavelmente mais. Sunny balançou a cabeça, sabendo muito bem que essas estimativas não tinham quase nada a ver com a realidade. Então, ele fez algo que nunca pensou que faria. Ele deitou-se cautelosamente na longa tampa do mímico morto, apertou as cordas que os conectava e fechou os olhos. Logo, Sunny estava dormindo, mergulhando na escuridão do abismo sem nenhuma preocupação no mundo. 7 dias. 7 dias caindo é a loucura. Um dia dá pra suportar de boa, agora 7 dias é tenso. Mais do mesmo nada. Capítulo 433. A cama de Sunny tremeu ligeiramente e ele sentiu o vento soprando pelo quarto. Ainda quase dormindo, ele suspirou e tentou puxar o cobertor para cima. No entanto, aquela maldita coisa não foi encontrada em lugar nenhum. Onde diabos está? Relutante em deixar de dormir, ele procurou cegamente o cobertor. Em vez de encontrá-lo, porém, Sunny de repente sentiu toda a sua cama tombar para o lado. Assustado, ele abriu os olhos e não viu nada além da escuridão ao seu redor. O quê? Ah, certo. Ele não estava em seu pequeno quarto no santuário. Em vez disso, ele estava caindo em um abismo sem luz sobre o cadáver de um diabo caído. Sunny olhou para a escuridão por um tempo, então bocejou.
Bem, pelo menos dormir bem. Na verdade, ele estava se sentindo bastante revigorado. A maioria de suas dores havia desaparecido ou diminuído, e até mesmo sua mente ferida se sentiu aliviada. Ele se sentiu descansado, energizado e muito melhor no geral. O único problema era que ele ainda estava caindo no vazio infinito do céu abaixo. Sunny coçou a nuca. Pensando nessa situação, depois convocou a Primavera Eterna e bebeu um pouco de água. Então, ele se concentrou e tentou avaliar a situação. A situação era absolutamente a mesma. Ele não estava cercado por nada. Ele não estava cercado por nada. Nada havia mudado enquanto ele dormia, e não havia nada que pudesse fazer a respeito. Sunny suspirou e olhou para o baú do tesouro abaixo dele. Depois de um tempo pensou: se você pensar bem, isso é apenas mesquinharia de alto nível. O que? Mesquinharia? Não só matei esse pobre bastardo, como cheguei ao ponto de tirar uma soneca em cima de seu cadáver. Que insulto! Em algum lugar lá embaixo, estrelas falsas brilhavam com a luz branca. A julgar pelo quanto de essência das sombras havia se regenerado, Sunny julgou que dormiu cerca de 12 horas, um pouco mais do que o normal, mas ele estava realmente exausto depois de tudo que havia acontecido. Este cálculo dele, é claro, era muito aproximados, mas se presumisse que estava correto, isso significaria que ele havia deixado o santuário há 6 dias. Ele não tinha ideia de quanto tempo levaria para alcançar a coisa na ponta dourada do fio do destino, mas tinha que presumir que ele levaria pelo menos uma semana. Muito mais do que isso, provavelmente. De volta ao mundo real, seu corpo estava escondido em segurança na luxuosa cápsula de dormir no porão de sua casa. A cápsula o manteria vivo por meses, então Sunny não estava muito preocupado com seu bem-estar físico ainda. Alguém sentiria falta dele? Provavelmente não. K e F estavam acostumados com as suas longas aventuras no Reino dos Sonhos, e mesmo que nenhum deles tivesse durado tanto quanto esta, eles simplesmente presumiriam que ele estava com preguiça de responder suas mensagens e cuidar de seus negócios. Afinal, eles eram heróis famosos agora, com agendas lotadas e muitos problemas próprios. O professor Julius também não esperava nenhum relatório dele. Os vigias do santuário não tinham o hábito de manter registros detalhados de quem entrava e saía da cidadela. O máximo que alguém pensaria nele seria quando Cassia chegasse do Templo da Noite, e ele não estava lá para ajudar a Santa Tares a recebê-la, mas ela simplesmente pensaria que ele a estava evitando, como havia feito antes. Sentado na tampa do baú do tesouro morto, na escuridão sem limites, Sunny percebeu que ninguém realmente se importaria com a sua partida. Que é isso, amigo? Tá começando a entrar na bad, mano. Tá começando a puxar assuntos tristes, coisa nada a ver, mano. Não tá compensando mais, não, esses pensamentos. Tantas coisas mudaram, mas ainda mais permaneceram iguais. Dando uma longa olhada na linda garrafa de vidro em sua mão, Sunny permaneceu imóvel por um tempo. Depois a descartou e bateu na tampa do mímico morto. Qualquer que seja, pelo menos tenha minhas moedas. Pelo menos tenho minhas moedas, né, mano? Se você morrer, você vai morrer rico, pelo menos. Algum tempo depois, ele estava realizando uma estranha dança aérea, segurando a corda que o conectava ao mímico morto com sua única mão funcional. Sunny convocou a asa negra, depois subiu cautelosamente na lateral do grande baú e tentou equilibrar-o para que a coisa pesada não virasse, devido ao fato de ambos estarem caindo com uma velocidade incrível. Seu corpo parecia agradavelmente leve. Sunny pensou um pouco e depois franziu a testa. Como isso fazia algum sentido? Ontem, ele pensou que a velocidade de sua queda aumentaria exponencialmente, o que significava que em algum momento seu corpo seria simplesmente dilacerado. Provavelmente, mas agora ele percebeu que sua suposição estava errada. Como ele podia respirar no céu abaixo e sentir o vento, ou melhor, o ar passando por ele enquanto caía. Isso significava que a velocidade de sua queda tinha um limite ditado pela resistência do ar. Isso que eu tava tentando explicar, mano. A resistência do ar não deixa fazer você cair infinitamente, tipo, aumentando a sua velocidade infinitamente, né, mano? Chega uma hora que para numa velocidade fixa e fica isso pra sempre, mano.
Ele, no entanto, não sentiu muita resistência. Ao que tudo indica, ele deveria estar ouvindo o rugido do vento e sentindo o assaltar seu corpo, em vez de cair no vazio em algo que lembrasse conforto. O bom senso não parecia estar funcionando no céu abaixo. É melhor não pensar muito nisso. Qual era o sentido de tentar compreender as leis de um lugar que simplesmente negava toda a lógica? Ele tinha coisas muito mais práticas para fazer. Confiando na corda de couro para suportar seu peso, Sunny a soltou e invocou o fragmento do luar. Então, empoleirado precariamente na lateral da arca do tesouro, ele inseriu a lâmina estreita da adaga fantasmagórica entre a borda e a tampa e tentou forçá-la a abri-la. A tarefa revelou-se muito mais difícil do que Sunny previra. Ele não só tinha que fazer tudo com uma só mão, mas também equilibrar o baú para evitar que girasse no vazio, além de ficar de olho na corda, torcendo nervosamente para que ela não se rompesse. Depois de algum tempo e muitas maldições exasperadas, porém, ele finalmente conseguiu abrir as mandíbulas do diabo morto. Dentro de sua boca, uma pilha de moedas de ouro esperava que ele as reivindicasse. Um sorriso sombrio apareceu no rosto de Sunny. Então, ele soltou uma risada têmula e ligeiramente desequilibrada. Ah, é bom ser rico. Mano, será que então... E no próximos capítulos, no próximo vídeo, ele vai falar quantas moedas mais ou menos tem, mano? Porque ele é louco, cara. Ele não tem literalmente nada pra fazer. Se ele não parar e ficar contando uma por uma pra descobrir quanto tempo vai passar o tempo, mano, ele não tem mais nada pra fazer se não fizer isso, cara. Mas é isso, família. Eu acho que o próximo vídeo, os próximos 3 capítulos vai ser ele caindo infinitamente ainda, mano. Eu acho que só no próximo ainda que ele vai chegar a algum lugar. Eu acho, né? Algum lugar. Mas então é isso. Se gostaram, se inscreva no canal, dá like. Até a próxima. Falou!